O vídeo de hoje é um passo a passo completinho para você aprender como fazer esse esfumado aqui marrom fácil, perfeito para iniciantes. Então, se você quer aprender todas as minhas dicas, é só ficar por aqui. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai fazer um olho bem fácil, né, para iniciante, todo trabalhado no esfumado marrom. Como eu vou lidar com alguns tons escuros que podem esfarelar e estragar a pele que eu já fiz, eu vou vir com um pouquinho de pó translúcido e vou aplicar aqui abaixo dos meus olhos, na região abaixo dos olhos, só para não acontecer de estragar e de manchar minha maquiagem aqui embaixo. Mas, se você tem problema com esfarelar, se você, assim, não se sente muito seguro, deixa para fazer a pele depois do olho, que com certeza vai ser muito melhor para você e não vai acontecer de você perder a pele que você fez. Eu já neutralizei a minha pálpebra com corretivo pra gente ficar com essa tela em branco e também selei com pó. Selando com pó fica muito mais fácil de você esfumar a sombra, porque o corretivo não vai estar pegajoso e, por outro lado, vai pigmentar menos a sombra, né? Isso acaba sendo um ponto negativo. Mas como esse é um vídeo para iniciante, essa é uma dica muito importante para facilitar a sua vida, né, no esfumado, para ficar mais fácil de você esfumar. Antes de eu começar a aplicação da sombra, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. O primeiro tom que eu vou usar vai ser esse marrom clarinho aqui, da paleta da Nina Secrets. A gente vai usar um tom bem clarinho de marrom no começo, com esse pincel aqui, bem fofinho e bem grandão de esfumar. Todos os pincéis que eu vou usar hoje aqui com vocês, eu já comentei sobre eles, eu já expliquei como eles funcionam em um vídeo meu aqui sobre pincéis, e aí eu peguei exatamente os pincéis do vídeo para fazer esse tutorial aqui para vocês. Então, se vocês quiserem aprender sobre os pincéis, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Então, eu vou pegar um pouquinho da sombra aqui, e como esse pincel é bem grandão e a sombra é bem clarinha, eu não vou ter muito medo de passar essa sombra, porque eu quero mesmo que ela faça uma base assim mais forte, porque as outras sombras que vão vir vão ser bem escuras. Aí a gente vai começar depositando a sombra, primeiro aqui no cantinho interno, já com movimentos circulares, porque assim a gente já vai depositando a sombra de uma maneira esfumada. Eu não pego e faço assim, ó, tipo, não é um movimento muito duro, muito brusco, já é um movimento mais pensado mesmo. Aí a gente vai fazendo movimentos de bolinha, dessa maneira, em todo o côncavo, assim, ó, focando bem aqui no cantinho externo. Eu vou dar essa puxada aqui, assim, pra fora, porque eu gosto muito do formato alongado no olho. Mas se você não gostar, você pode manter o esfumado mais redondinho, ele vai acabar aqui mesmo, você não precisa se preocupar em alongar o olho assim. Aí a gente vai pegando, né, mais sombra e vou construir esse esfumado com calma. Não vou vir direto com, assim, muita força, né, como eu já falei. Eu quero que o esfumado fique bem delicado, então a gente vai com calma mesmo. Sempre que eu venho e pego mais sombra aqui, eu tenho cuidado de depositar a primeira pincelada mais no final do olho, que é onde eu quero que a sombra fique mais forte. Porque a primeira pincelada sempre vai descarregar mais produto. E aí, com o restinho, eu trago aqui pro cantinho interno, que eu não quero que fique muito forte aqui. E eu subo um pouquinho pra sobrancelha também, nesses movimentos de vai e vem, pra já deixar o esfumado bem bonito, terminando lá quase perto da sobrancelha. Porque esse é o tom mais clarinho que a gente vai usar. Então, ele vai ocupar uma grande parte da nossa pálpebra. Você também poderia substituir essa sombrinha marrom por um contorno, pelo tom do seu contorno, né? Você facilita aí a sua vida e usa menos sombras, e o contorno é ótimo também, porque ele é super fácil de esfumar. Para quem tem dúvidas de encontrar o côncavo, às vezes não tá muito evidente, né? E é esse lugarzinho que quando a gente põe o pincel, ele afunda. Então essa aqui é a sua referência de côncavo. Nessa maquiagem a gente vai toda hora voltar com a sombra anterior, então eu não vou me preocupar muito com o efeito agora e já vou fazer a mesma coisa no outro olho. Assim como esse primeiro tom de marrom vai ocupar o maior espaço na nossa pálpebra, o pincel que a gente vai usar também é o maior de todos, justamente porque a sombra é mais clara e a gente não precisa ter muita precisão. A gente quer mais mesmo que esse tom fique bem esfumado, então eu selecionei a pincel de esfumar, né, bem macio e bem grandão. Aí eu sempre vou alternando entre esses movimentos de bolinha com os movimentos de vai e vem, porque assim você pega uma área bem maior do seu olho, né? Com os movimentos de bolinha você consegue pintar assim bem a sua pálpebra, e os de vai e vem funcionam mais para dar uma esfumada geral.
Ainda na paleta da Nina, eu vou pegar esse marrom aqui, mais escuro que o primeiro, e vou usar um pincel de esfumar bem macio, bem fofinho, só que bem menorzinho do que o primeiro. Ele até tem essa pontinha aqui assim, mais alongada, que vai me ajudar muito a concentrar o produto e a não passar da primeira sombra. A ideia aqui é a gente colocar a segunda sombra dentro da primeira e a terceira sombra dentro da segunda, porque a própria sombra vai fazer o trabalho de esfumar a próxima sombra. Então eu vou fazer da mesma forma, vou pegar um pouquinho de sombra e também vou começar depositando bem no meu cantinho externo, que é onde eu quero que fique mais escuro. Aí eu começo com o movimento de bolinha, né? E aí agora o pincel já não tá mais com tanta sombra e eu trago ele mais aqui pro início do olho com os movimentos de bolinha ainda. Aí agora que eu já vi que deu uma pigmentada legal, eu faço os movimentos de vai e vem. Você vai alternando. Com o tempo, você vai até saber, você já vai sentir qual é o tipo de movimento que você quer fazer. Aí aqui, ó, aquela puxadinha esperta. O grande cuidado que você tem que tomar aqui é para não trazer essa sombra muito para cima. Então sempre pensa que é uma sombra dentro da outra, porque senão você botou um monte de sombra lá e ficou um efeito só, de uma coisa só, tudo se misturou. Você não consegue ver que tem várias sombras, sabe? E aí uma coisa que ajuda muito a gente a aplicar a sombra da maneira certa é usar o pincel certo pro lugar certo com a sombra certa. Então a primeira sombra que eu queria fazer ela mais esfumada, peguei um pincel maior que eu não queria tanta precisão. Já a segunda sombra eu queria um pouquinho mais de precisão, então essa pontinha aqui, ó, maravilha para eu alcançar os cantinhos, alcançar o cantinho aqui externo, dar mais prioridade aqui pro côncavo mesmo, deixar aqui mais pigmentado. E aí conforme vai diminuindo o tamanho da área que você quer preencher, menor vai ser o seu pincel. Agora eu vou voltar com o primeiro pincel sem sombra nenhuma, porque eu tô achando a marcação muito brusca entre as duas sombras. Então eu vou passar ele aqui, ó, só na bordinha da segunda sombra, porque eu não quero tirar a pigmentação dela bem aqui no côncavo. Eu quero só suavizar essa transição entre a sombra mais escura e a sombra mais clara. Gente, uma dica muito importante que eu sempre tenho que dar aqui em vídeo de iniciante é para você fazer o esfumado preferencialmente de olho aberto. Quando a gente tá de olho fechado é uma coisa, quando a gente abre é outra. Tanto que essa é uma grande dificuldade do delineado, né? Então se você não conseguir fazer tudo com o olho aberto, pelo menos vai abrindo o olho assim para ver como que tá, né? Para ver se não tá estranho. E aí você fecha e esfuma, abre o olho de novo, vê como que tá, porque isso vai facilitar muito a sua vida. Tem gente, inclusive, que nem sabe por que que esfumado deu errado, fica lá com o olho fechado e não sabe que esse é um problema. Então, para você que é iniciante, fica a dica aí. Pode reparar que essa segunda sombra eu tô concentrando bastante aqui no côncavo e tô trazendo um pouco também para a pálpebra móvel, porque a próxima sombra a gente vai concentrar somente na pálpebra móvel. Então eu quero mesmo que essa sombra aqui, a segunda sombra, já fique mais pertinho para ela justamente já me ajudar a esfumar a próxima sombra. Aí de novo volto com aquele primeiro pincel para dar uma suavizada aqui nas bordas. Com a mão bem leve, viu, gente? Outra dica aqui para iniciante é que quanto mais longe você segura aqui no cabinho, mais leve fica o seu movimento. Então, se você segurar bem aqui pertinho, o seu movimento vai ficar curto. Você vai fazer sombra bem marcada, se é o seu objetivo, beleza. Mas se você quer esfumar, você pega aqui no finzinho do pincel. E aí, segurando aqui na pontinha, você também consegue fazer os movimentos com a mão, com o punho, em vez de fazer os movimentos com o braço, né? A gente fazendo aqui um movimento com a mão, fica uma coisa bem mais delicada e bem mais leve. Se você não gostar do efeito que dá a sombra muito perto da sobrancelha, você pode deixar mais para baixo o seu esfumado, não precisa fazer igual. Ou você também pode vir com um pincel limpo, sem sombra nenhuma, e esfumar aqui, ó, bem aqui perto da sobrancelha, que esse pincel limpo vai funcionar como se fosse uma borracha. Ele vai deixar a sombra bem mais clarinha, porque além de esfumar, ele vai pegar um pouco do excesso da sombra para ele. Então vai te ajudar bastante, essa dica é ótima para iniciante. Agora com um pincel de esfumar bem menorzinho, o menor de todos que a gente já usou até agora, eu vou vir com um tom de marrom mais escuro ainda, o mais escuro de todos. Esse aqui, ó, tô usando da paleta da Mari Saad. E a gente vai concentrar esse produto só na pálpebra móvel, não vamos subir nem ele pro côncavo, é só aqui na pálpebra móvel mesmo. Como ele é um tom mais escuro, eu também pego e dou uma batidinha para retirar o excesso.
E aqui o movimento, gente, é só de batidinhas, ó. Só depositando a sombra, porque eu não quero que ela fique esfumada. Eu só quero que ela fique bem concentrada. Chega bem pertinho aqui da sua raiz dos cílios, pra não ficar nenhum espacinho em branco. É um detalhe, assim, que deixa o olho mais bonito e com o acabamento mais profissional. Só por desencargo de consciência, eu vou voltar com o segundo pincel sem pegar sombra e vou dar uma leve esfumadinha aqui na borda. Como os tons de marrom estão realmente bem próximos, não tem muito o que esfumar. Mas se você usar um tom bem mais escuro que o segundo tom de marrom, aí com certeza essa etapa aqui é indispensável. Eu já tô vendo uns farelinhos aqui, então eu vou vir com um pincel leque e vou varrer essa sujeirinha. Era bem pouca coisa, gente, e tinha o pó, então não grudou. E aí agora vocês já sabem que é só fazer a mesma coisa no outro olho. Gente, repara que o meu movimento de batidinha não é só assim. Não é simplesmente colocar a sombra. É uma batidinha, só que com uma leve puxadinha assim, meio que pra enfiar a sombra na pele. Porque assim a gente vai conseguir fazer com que a sombra pigmente muito mais do que se simplesmente a gente vier e fazer assim. Você bater sem pressão nenhuma, sem força nenhuma. Aí de novo eu volto com o segundo pincel aqui só nas bordinhas. Para a parte inferior a gente vai usar a mesma lógica da parte superior, só que a gente vai usar menos tons de sombra porque é uma área menor. Então eu vou vir com um pincel bem achatadinho, mas ele vai ser perfeito pra gente usar aqui na região abaixo dos olhos. Ele já tem um formato de como eu quero que fique a sombra, então vai super me ajudar. Aí eu vou voltar com o nosso primeiro tom de marrom, né, o mais clarinho, que essa parte aqui de baixo muita gente nem gosta de passar sombra às vezes, porque acha que fica com efeito de olheira. Então o segredo aqui é você fazer uma sombra bem concentradinha. Se você não gosta do efeito muito pra baixo, faz ela bem pertinho aqui, mas o segredo é deixar bem rente aqui a linha dos cílios. Eu aproveito o formato desse pincel aqui, ó, que ele vai ser perfeito para fazer a junção entre a parte de cima e a parte de baixo. Então eu concentro bem a sombrinha aqui para fazer essa mescla. E aí aqui embaixo, gente, você alterna entre os movimentos de depositar, que é aquela apertadinha com arrastadinha que eu mostrei para vocês, e também com esse movimento de vai e vem assim, que deixa a sombra mais esfumada. E para deixar o olho mais marcante, eu vou vir com a sombrinha mais escura da Mari Saad e com um pincel super fininho, aquele pincel chanfrado de delinear, mais fininho que ele não tem. Vou pegar bem pouquinho sombra e eu vou aplicar literalmente colado na raiz dos cílios, bem pertinho mesmo. Eu faço os movimentos de depositar a sombra e também faço os movimentos bem curtinhos de esfumar assim, que assim como a sombra mais escura de cima, eu não quero que ela fique muito grande, né? Eu quero que ela ocupe uma área bem pequenininha. Então eu tomo cuidado para fazer movimentos bem pequenininhos. Aí com essa sombra, eu também dou uma atenção para esse cantinho aqui, fazer uma levíssima marcação entre a parte de cima e a de baixo, só para dar aquela juntada, né? Aquela mesclada que eu falei pra vocês. Aí você pode voltar com o primeiro pincel, mas cuidado agora, porque essa área aqui é um pouquinho mais problemática, porque tá perto da olheira. Então cuidado com o movimento que você vai fazer aqui. Não é igual aqui em cima, que se você subir um pouquinho, beleza. Aqui se você descer, você pode estragar o seu corretivo, né? Pode ficar com cara de olheira. Então ou você não volta com esse pincel aqui, ou você volta com assim, levíssimos movimentos de esfumar. Tá tão perto da minha raiz dos cílios que eu tô até colocando dentro da minha linha d'água, que eu realmente não quero descer muito com essa sombra. Desci muito com essa sombra. Aí o que você pode fazer, para até dar um acabamento mais bonito para sua sombra, é vir com um pincel limpinho, um pincel mais compridinho, que ele seja um pouquinho mais firme, né, para te dar mais precisão, sem nada mesmo. Você pega e só faz assim, de uma vez só. Funciona, de novo, como uma borracha, né? Igual que a gente usou aqui em cima. É até uma boa dica se você quer dar um acabamento mais retinho pro seu esfumado, né? Se você não quer deixar ele perdido, tipo, igual tá esse aqui. Eu gosto, né? Mas tem gente que não gosta. Então você pode vir com esse pincel e dar uma marcadinha aqui nesse esfumado. E aí volto mais uma vez com o pincelzinho anterior, sem pegar sombra nenhuma.
Eu não vou colocar cílios postiços hoje porque eu sei que tem muito iniciante que não faz o olho, não quer se maquiar, porque acha que só vai ficar bom se colocar cílios postiços e não sabe como colocar, né? É um pouquinho difícil, então eu não vou colocar. Passei 3 camadas dessa máscara aqui da Nina Secrets, que dá uma super alongada no olho, caprichei mesmo, né, pra aparecer com esse olhão, pra vocês verem que realmente não precisa aplicar cílios postiços, dá pra fazer um olho super bonito pra uma festa e só passar rímel. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui recheado de dicas para iniciantes. Tem que colocar em prática todas essas dicas, gente, tem que praticar muito. Eu demorei muito para aprender esfumado, então tenho certeza que se você praticar bastante, você também vai conseguir. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei aqui embaixo, porque isso apoia muito meu canal, e também se inscreve para não perder os meus próximos vídeos, porque aqui a gente tem muito vídeo de maquiagem e de cabelo. Um beijo e até a próxima! Hoje a gente vai fazer um olho super coringa, todo trabalhado pra neutralizar. Isso ajuda muito meu canal e também se inscreve. Com os movimentos de vai e vem, que daí eles dão uma esfumada mais legal. Ok?